Salve, salve pessoal, Eric Schulz aqui na voz com vocês para mais um vídeo aqui no canal do Nara Devachala nas redes sociais. Tudo bem com vocês? Para quem não conhece, o Instituto Nara Devachala é um instituto de cultura hindu fundado em 1994 e eu, Eric Schulz, sou um dos diretores e sou o host de vocês aqui na maioria das redes sociais, onde eu trago para vocês informações sobre a Índia, não só informações sobre a Índia, informação sobre cultura, sobre arte, sobre medicina tradicional, sobre yoga, sobre as diversas artes e também as culturas da Índia. Então a gente usa as redes sociais também para divulgar um pouco a cultura e trazemos também vários vídeos aqui de cunho, digamos assim, mais educacional, de cunho cultural. E esse vídeo agora que vocês estão vendo comigo é um vídeo muitíssimo interessante, porque ele vai falar, a gente vai conversar sobre um assunto que em sânscrito é chamado de Holashtak. O que seria isso? Esse período é o período de 8 dias sempre antes do Holi. O Holi é um dos festivais que acontece durante a primavera na Índia, tá ligado à prosperidade, tá ligado entre a luta entre o bem e o mal. Tem um outro vídeo aqui dentro do canal onde eu estou falando mais sobre o Holi, explicando como ele surge. Para quem nunca ouviu falar, o Holi é aquele festival indiano onde as pessoas, é conhecido popularmente como Festival das Cores, onde as pessoas brincam nas ruas, jogando água com cores, existe tipo bexiguinhas, umas coisinhas pequenininhas assim que jogam um no outro e sai um pó de colorido, e é um festival muito, muito famoso, não só na Índia, como no mundo inteiro, né? Como tem indiano no mundo inteiro, acabou sendo um festival que ficou sendo divulgado no mundo inteiro como um todo. E até no Brasil rola, em outros lugares rolam festas, porque é um festival muito bacana, ele acabou se tornando algo bem legal. O que eu vou falar nesse vídeo agora são só sobre esses 8 dias anterior ao Holi, perfeito? O Holi, todo o festival, os detalhes, eu vou estar trazendo em outro vídeo, porque são informações diferentes. Claro, se você estiver vendo esse vídeo já em 2026 ou em outro ano qualquer, a informação é a mesma, é sempre os 8 dias que antecedem o Holi. No ano de 2025, o Holi está caindo dia 14 de março de 2025. Talvez você esteja assistindo esse vídeo numa outra oportunidade, numa outra ocasião, você vai perceber que o Holi vai cair numa outra data e esses 8 dias anteriores servem essa informação que eu vou passar para vocês. Da mesma forma, a informação vai servir. Perfeito? Então, bora lá, então, dar uma olhadinha? Então, bora lá, então. Como vocês já estão vendo aí ao lado, eu peguei aqui um artigo da India TV News. Você já deve ter visto por aqui, eu uso porque eles têm informações bem legais para nós. Então, eu sempre tento trazer, eu fico garimpando um bom material para trazer. E eu tento fugir, não sei se vocês já perceberam, assim, pegar algumas informações, de repente, se tiver um cunho muito religioso. Então eu tento ir mais para a imprensa, órgãos do governo, para falar um pouco dos festivais, para falar uma coisa mais, digamos assim, mais interno, assim, mais objetivo. E em outros vídeos a gente traz outros pontos de vista também, mas lembre que vai ter pontos de vista diferentes sempre em relação a qualquer assunto que eu venha trazer aqui. Isso não é novidade para vocês, espero que não seja, né? Então, olha que legal. O que é o Holashtak 2025? O que fazer e o que não fazer durante esses 8 dias antes do Holi? Olha que legal, gente, presta atenção. Interessante, né? Eu falo legal, é porque eu fico entusiasmado com esses assuntos. E aí, para mim, é tudo legal, maravilhoso, lindo, né? Eu sempre fico colocando esses adjetivos, mas é muitíssimo interessante aí para entender algumas questões. Ah, mas Eric, eu não sigo astrologia védica, eu não sigo hinduísmo. Isso vai acontecer comigo também? Olha, é difícil a gente fazer uma afirmação, porque a crença, onde entra a fé, onde entra outras questões aqui, entra a questão astrológica, a questão cultural, ela é muito variável, né? E ela vai trazer um gancho muito grande. Eu trago aqui mais como uma forma informativa. Agora, se você acredita ou não, se aquilo vai acontecer ou não, aí eu deixo a critério de cada um de vocês, dentro da sua fé, da sua crença, dentro do que você acredita, dentro se você é astrólogo ou não, se você segue astrologia ou não. Tudo vai entrar em muitas camadas, que não é minha intenção aqui, eu deixo isso para vocês, beleza?
Então, olha lá. Prepare-se para o Holi 2025. Aprenda sobre o Holashtak, o período de 8 dias que antecede o Holi. E saiba o que fazer e o que não fazer para uma celebração espiritualmente significativa e segura. Bora lá. Bom, se você está assistindo esse vídeo e já passou o Holi, pode ser que muita coisa que já tenha acontecido, mas aí você se prepara para o próximo. No ano que vem, nos próximos anos. Quem sabe, não é? Então vamos lá. Holashtak é um período que precede um dos feriados hindus mais importantes, o conhecido como Holi, que é conhecido popularmente como Festival das Cores. Os preparativos para o Holi começam 8 dias antes do festival, com o Holashtak. Ele começa no Ashtami Tik de Shukla Pakash, no período de Palguna. O Holashtak dura 8 dias, começando nesse caso dia 7 de março, porque ele está levando em consideração a data de 2025. Claro que se você estiver vendo esse vídeo em uma outra época, fica já a informação aqui, ele vai anteceder da mesma forma, só que você tem que ver qual que vai ser o período nos próximos anos, tá? E aqui no ano de 2025, começando dia 7 de março e terminando dia 13 de março. A data do término corresponde ao que é chamado de Holika Daham, que é o dia 13 de março. Embora preceda um dos festivais mais auspiciosos, o Holi, o período, né, o Holi é considerado um dos festivais mais auspiciosos que tem dentro do hinduísmo como um todo, o período de Holashtak é considerado extremamente azarado. É isso que é o interessante para se estudar aqui. Olha só que interessante. Sempre os 8 dias anteriores ao Holi, não importa o ano que você esteja assistindo esse vídeo, é considerado 8 dias azarados. Olha que interessantíssimo. Vamos tentar entender o que é o texto, o que é esses dias e o que explica aqui para nós. Acredita-se que esses 8 dias transmitem vibrações negativas e são considerados azarados para quaisquer novos empreendimentos, desde casamentos até compras de veículos. Segura aí, vamos entender o que o texto está querendo dizer. Segura comigo aí a informação. Astrologicamente, o texto ele complementa. Os alinhamentos planetários são azarados durante o Holashtak. Então ele está querendo dizer que, de acordo com a astrologia, esses 8 dias sempre é um período considerado de azar. Eu vou colocar tudo isso entre aspas, obviamente, porque aqui a gente está falando de cultura, de sociedade, uma série de camadas, como eu já disse anteriormente, que eu não preciso ficar explicando toda hora, só relembrar para vocês que são muitas camadas aqui. A maioria dos planetas está em posições azaradas nesse momento, astrologicamente falando. Assim, o texto, eu estou interpretando o texto. E aí o texto ele continua falando o seguinte, ó. O que fazer no Holashtak? Então que a gente, sempre antes do Holi, esses 8 dias que antecedem o Holi, a gente tem que fazer. Então é assim, de acordo com a tradição hindu, tá? Então, obviamente, dependendo de onde você mora, você pode tentar fazer de acordo com o que é possível também, né? Então vamos lá. 1. Visite templos. Esse é um momento de azar, com fatores planetários adversos em jogo, diz assim o texto. Tire um tempo para visitar templos e rezar por proteção e benefícios celestiais. Isso ajuda a proteger você de energias negativas. Aqui eu vou falar de uma outra forma, porque dentro da cultura hindu, acredita-se muito nessa questão dos templos, obviamente, como não é novidade para ninguém, mas eu preciso lembrar que em quase praticamente todas que eu já estudei, continuo estudando, que eu faço parte das tradições, a natureza é vista como um grande templo para nós. Então, você gosta do hinduísmo, não quer visitar uma igreja, não quer visitar um terreiro, porque para mim tudo isso é templo, tá? Do meu ponto de vista. Porque o templo é um local sagrado para um número de pessoas, para quem acredita naquilo. Mas, se você não acredita em nada disso também, ou você não tem nada disso de confiança, ou não conhece nada, visite a natureza. A natureza é o maior templo de todos, né? Então, nada substitui a natureza, que é o templo maior, a casa maior de todos nós. Então, serve essa dica para vocês. 2.2 que eles colocam aqui no texto. Doe aos pobres. Isso é muitíssimo interessante, porque isso mostra em vários textos, isso é mostrado, tá? Não é exclusivo daqui,
etc. Mas ajudar os pobres e necessitados é uma coisa boa, de acordo com as escrituras. Doar durante este período equilibra as energias negativas e atrai karma positivo, de acordo com o texto. Pode até mesmo diminuir o impacto forte do planeta sobre você dessa vez, né? Nesse momento que você vai passar. Isso é uma recomendação bem comum em vários textos, como dependendo do seu mapa, você faz doação de alimentos uma vez por semana, ou 2 vezes, ou em uma data específica, ou numa época específica do período astral X, Y, Z, não vem ao caso, porque aqui eu não estou falando de nenhuma pessoa, né? A gente está só explicando como funciona. Mas no meu estudo, na minha particularidade de estudos do hinduísmo como um todo, entendo também que há uma questão planetária, eu acredito bastante nisso, estudo isso, então para mim há uma lógica nesse sentido todo, mas eu também tento sempre entender tudo isso como uma construção social, cultural social. Então, se a gente for percebendo as construções sociais e culturais da Índia antiga, todos a questão astrológica, do yoga, do Ayurveda, eles acabam se mesclando com a parte sociocultural, e você vê isso também como uma forma das pessoas sempre estarem retribuindo socialmente de alguma forma e fazendo um círculo, né, de ajuda, entre aspas, mínima de cada pessoa, mas o suficiente para gerar um círculo bom socialmente como um todo. E isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer, não só na Índia, tá? Eu não estou falando aqui especificamente da cultura hindu, mas isso eu vejo acontecer em várias culturas do mundo, de formas distintas, ou dentro de religião, ou dentro de filosofia, ou até como uma questão ética e moral. Não sei se vocês já perceberam que existe, né? Eu tenho que em data tal doar para tal pessoa, em data tal, né, eu preciso doar. Quando você ganha um certo dinheiro ou uma grande popularidade, você começa a doar, fazer um trabalho de ajuda. Nada disso está errado. Eu só estou querendo mostrar para vocês como isso existe na sociedade, e isso não é nada diferente do que a gente está vendo aqui também, perfeito? Mas sempre faz parte da parte sociocultural, e é muito importante isso, fazer parte. E aí nos mostra também como as histórias do mundo, né, sempre teve uma desigualdade, né, porque você pega textos de 2.000, 3.000 anos falando algo muito parecido com o que se fala até hoje, porque sempre teve algum tipo de desigualdade, e aí a partir desse momento sempre vai ter gente precisando e outras pessoas com mais excessos, e aí tem essa questão da doação do pouquinho, todo mundo, e você vai tentando equilibrar esse sistema. Então, se você for analisar, é muito parecido com o que acontece já há muito tempo até hoje, e aí a gente vai entendendo como não é um sistema fácil, o que a gente vive, né, socialmente falando. Questão histórica do mundo. Aí a gente deixa para um próximo texto. Próximo, recite os hinos do Avatar Narasimha, que é uma das encarnações, uma das formas que o Senhor Vishnu veio ao mundo, de acordo com Drik Pachanga. Né? Aí ele vai colocando, né, assediou, levando a renunciar sua confiança no Senhor Vishnu. Canta mantras relacionados ao Senhor Narasimha, dessa passagem aqui específica desse texto, tá? É considerado repelente de forças negativas. Então também usar ou ter na sua casa, além de cantar os mantras relacionados ao Senhor Narasimha, também é importante usar um kavacha. Kavacha, para quem não conhece, é como se fosse um amuleto, entre aspas. Ele é Aí como que eu posso explicar? Ele é uma espécie de uma bolsinha, pode ser feito de metal, existem muitos lugares na Índia, muitas tradições usam isso, eu não estou com o meu aqui para mostrar, e aí você usa pendurado com você, e dentro desse kavacha, você vai colocar ali o mantra para o Senhor Narasimha, e dependendo da tradição, pode ser um yantra, desenhado ali com um papelzinho, e você usa isso como um amuleto, por isso que ele coloca ali, considerado repelente das forças negativas também. E aí o texto completa o que não fazer durante o Holashtak. Então ele põe assim: evite começar novos projetos nesse momento devido a alinhamentos planetários que não são favoráveis. Esse é o primeiro ponto. Começar algo novo nesse período pode apresentar dificuldades e problemas adicionais. Então ele inclui, né, o que não fazer durante esses 8 dias de Holashtak. Casamentos, então não casem durante esses 8 dias antes do Holi, se você acreditar e se estiver dentro da sua crença, etc., aí fica a seu critério. 2, não inaugure casa
Aqui ele não especifica se a inauguração é tipo, não comece a morar numa casa nova durante esses 8 dias ou não faça alguma festa de inauguração. Eu não sei se para eles, dentro da cultura, ou para quem escreveu o texto, isso faz uma diferença. Para mim, por exemplo, faz. Né? Não sei se para você também faz. Pode ser que para você não faça. E aí você entenda essa informação um pouco diferente de mim. Cerimônias de nomeação. Cerimônias de nomeação, aqui entra, dar o nome. Porque, literalmente falando, tá? Porque dentro da cultura védica, o nome, quando é recebido por nós, quando a gente é pequenininho ali, ele não é dado ali logo que a criança nasce. Se já tiver um nome próprio, às vezes tem uma homenagem, existem muitas questões aqui que envolvem, tá? Mas, normalmente, seguindo a tradição, esse nome ele é divulgado a todo mundo, etc., numa cerimônia específica, onde é feito algumas semanas depois do nascimento, depende um pouquinho de cada pessoa para cada pessoa e também no momento que a pessoa nasceu. Então eles estão falando também que não pode ser feito esse tipo de cerimônia durante esses 8 dias do Holi. Primeiro corte de cabelo para as crianças, que é o Mundam, que é um samskara, né? Aqui a gente está falando de diversos samskaras, que são as iniciações, as mortes e renascimentos, os momentos importantes da nossa vida. O primeiro corte de cabelo em crianças, ele também é um momento muitíssimo importante, é um samskara muito importante, que existe na tradição védica e diversas outras tradições que oriundo da tradição védica e tântrica na Índia. E isso é muito importante na tradição, então também não é recomendado fazer durante esses 8 dias que antecedem o Holi. Comprar algo significativo, como um carro ou uma casa, algo de valor, eu entendo aqui, né, de um valor expressivo. Claro que aqui não está falando de coisas simples do dia a dia, aqui a gente está falando de valores específicos. Por exemplo, comprar joias novas é um valor sempre um pouco mais específico, né? Iniciar novos empreendimentos empresariais, iniciar algo novo, deixar de repente para começar depois do Holi, e essencialmente qualquer nova aventura, entre aspas, como ele coloca aqui no texto. O texto termina por aqui, deixa eu voltar aqui à imagem normal aqui nossa. Pronto. Agora voltamos. Legal, não é? É um assunto bem interessante que eu vou deixar registrado aqui através desse vídeo agora, porque a gente pode usar essas informações em qualquer ano, porque aí você só tem que adaptar a data que você está assistindo esse vídeo e entender que esses 8 dias antes do Holi, seja 2025, 2026, 27, 28, 29, 30, 31, porque vai continuar acontecendo, lembrar que é considerado datas não auspiciosas, eu prefiro chamar dessa forma. E aí a gente evita questões grandes, questões ali de samskaras, que são os momentos específicos da nossa vida que a gente passa. Ali envolve também questões de ordem financeira, de resoluções, coisas muito importantes. Então eles recomendam que sempre antes de festivais muito grandes evite-se. Mas, na questão do Holi, eles colocam esses 8 dias que são extremamente importantes em relação ao Holi. Eu vou estar trazendo vários vídeos agora, a partir de 2025, falando sobre os festivais da Índia, o próprio Holi, assistam, vai ter outros vídeos aqui falando do Holi, falando o Holi, o que ele acaba influenciando culturalmente na Índia, esse é um outro vídeo, como ele é um grande festival, o que isso envolve no turismo, o que isso envolve em outras questões, porque são vários documentários sobre o Holi, há questões até de faculdades proibindo o Holi, faculdades pedindo autorização do governo para comemorar o Holi novamente, coisa que não se comemorava há não sei quanto tempo. Bom, eu estou trazendo vários vídeos aqui, fica de olho, espero que vocês estejam gostando. E se você quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho, procure aqui embaixo, tem todos os links das nossas redes sociais, assim como do WhatsApp, do nosso site, e qualquer dúvida, deixa um recadinho aqui embaixo que eu vou ter um enorme prazer em responder para você. Se você tiver alguma dica de algum texto, de alguma informação legal para a gente estar lendo aqui e conversando e trazendo um pouquinho do conhecimento do Ayurveda, da Índia, e um pouquinho também dos meus achismos, aí deixa um recadinho aqui que aí a gente vai conversando. Um grande abraço para vocês, a gente se vê num próximo vídeo. Om Namah Shivaya. Tchau, tchau, gente, até a próxima.